Graças a Deus, Pai, em nome de Jesus, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus para quem deseja assistir. A palavra de hoje tem uma temática interessante, né? Será que tem crente pior que descrente? Será que tem crente que negou a fé? Bem, está na palavra de Deus, a gente vai iniciar com 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 14. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito com é maiúsculo, o Espírito Santo de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então o versículo que fala sobre crente pior que descrente está aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então a palavra de Deus diz isso. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem que ter cuidado também nessas situações. Eu faço trabalhos na rua também, então eu já escutei diversos relatos, então é importante que a gente entenda que se porventura uma pessoa da congregação, ele tá tudo no limite das contas dela, aí ela de repente tá com um irmão ali que tá passando fome, aí ela não vai ajudar o irmão porque ele diz, não, isso aqui tá consagrado a Deus, então corre risco da pessoa cair na cilada que fariseus que se entregaram à injustiça, né, mestre da lei, de dizer toda oferta que poderia dar para um pai e para uma mãe, estava consagrada a Deus, por isso não poderia ajudar, né, mesmo tendo. Então isso é grave, porque pela palavra de Deus diz que a pessoa que age assim, ela está negando a fé e é pior que um descrente. Então a palavra de Deus, a gente tem que se ater a esse tipo de cuidado, saber gerir finanças com responsabilidade, saber até onde pode dar, até onde de repente tem condições de emprestar um pouco ali, e saber que repartir é bom, é importante, é ensinamento de Deus, só com cautela, com cuidado e de uma forma que você também não caia numa cilada, né, de porventura você não conseguir de repente sustentar a sua família, né, você cair na mesma situação ali. Repartir é com o que temos e não com o que não temos. Se nós não temos ou estamos numa tribulação muito grande, então a gente vai buscar cada vez mais superar a tribulação para poder no futuro, né, poder contribuir da forma adequada para todos que precisam ali, em especial irmãos na fé, como também parentes, familiares próximos, como a palavra de Deus diz. Então vamos adiante. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então a medida de fé de Paulo foi altíssima. Então, por isso, nós temos muitas passagens bíblicas que Paulo diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não está apenas em um versículo, não. Tem, pelo menos, tem muitas mensagens sobre esse assunto. Creio que tem 4, 5 mensagens só do que eu estou trazendo aqui, nessa mensagem aqui para cada um de nós. Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 9 a 13, depois os versículos 15 a 17. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, tendo nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, agora os versículos 15 a 17, embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, isso é muito tutor, muita pessoa ensinando o Evangelho, né? Eu pelo menos tentando ensinar o Evangelho, mas alguns, lamentavelmente, não ensinam o Evangelho, como o Evangelho está escrito, né? E a Bíblia fala também, repreende severamente tais pessoas, com o que está em Gálatas, capítulo 1. Vocês não têm muitos pais, então a pessoa pode ter muitos tutores, mas não tem muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Então, mais uma vez, aqui Paulo falou, para sermos imitadores dele. Vamos adiante. Por essa razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel do Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter em noção da maneira de Paulo viveu em Cristo Jesus. De acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, Paulo ele não faz acepção de pessoas, a igreja pode ser uma igreja com poucos recursos, com muitos recursos, ele ensina da mesma forma, porque Deus não faz acepção de pessoas, Paulo não fez acepção de pessoas, Jesus não fez acepção de pessoas, pode ser escravo, livre, pode ser judeu, pode ser gentil. Jesus nos ensinou e vários milagres foram dados a estrangeiros, né, que Jesus nos concedeu, para mostrar que ele é o rei dos reis de todos, né, de todos os povos. Então vamos adiante.
Vamos adiante. Então, Paulo não mostrou acepção, ele não se mostrou ser um peso, né? Um peso para congregações, né? Ele, em especial, trabalhava para dar sustento, só que ele também pedia, assim, orientava como deveria ser recolhidas ofertas, recolhidas questões para poder manter, né? Manter pessoas que não trabalhavam também, mas que eram santos, buscavam a santidade em Deus, pregando o evangelho de acordo com o que está escrito, né? Então, vamos adiante. Em Romanos capítulo 16, versículos 17 a 18, recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então, se a pessoa põe obstáculo ao ensino do evangelho, a palavra de Deus diz para a gente até se afastar deles. Então, se porventura alguém que se diz líder de uma congregação, a pessoa chegou lá, né, falando da necessidade de um familiar, um pai ou uma mãe, estava muito atribulado, passando dificuldade, fome, sem roupa, inclusive. Aí diz, olha, nesse mês eu vou precisar ofertar um pouco menos. Eu gostaria de relatar para você porque eu estou passando por séria tribulação. E aquela pessoa diz, não, você não pode deixar porque isso aqui muitos falam, não, isso aqui é a sua devolução a Deus, isso aqui é sagrado. Então você não pode deixar de colocar tudo aqui que você tem colocado mês a mês. Então isso aí não é ensino do evangelho, não é. Isso aquela pessoa está torcendo o evangelho de Deus, porque a Bíblia diz que quem faz esse tipo de coisa, negar de repente o alimento para um pai, para uma mãe, para um irmão que esteja passando fome, pior que um descrente, tem negado a fé. Então vira apóstata, que é uma coisa muito grave, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não temos do favor merecido da graça de Deus, que é a salvação. Então vamos adiante. Vamos adiante. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor. Porque um tipo de líder desse que fala esse tipo de coisa não está servindo a Cristo, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação e engano nos corações dos ingênuos. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, de que forma ele poderia ser um exemplo? Se porventura estava sobrando ali recursos na congregação, ele porventura dizer, não, irmão, tanto você vai ajudá-lo, como eu também vou dar uma contribuição aqui, leve essa oferta aqui para quem sabe ele até superar a tribulação e vir congregar aqui conosco também. Quem sabe, né, irmão? Pode ser que Deus toque o coração dele para ele vir e ver que Jesus é bom e Jesus nos dá completude em tudo e pode, inclusive, fazê-lo compartilhar no futuro também com pessoas em necessidade, como é ensinado na Bíblia, como é ensinado por Jesus e por outros que seguem o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Hebreus capítulo 3, versículos 6 a 9, depois o versículo 16 a 17. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei, o que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Então, os líderes que falaram a palavra de Deus. Então, são aqueles que não torcem o evangelho. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, são pessoas que têm fé. Se as pessoas têm fé em Cristo, elas também são imitadoras de Paulo, que por sua vez foi imitador de Cristo, que por sua vez agrada a Deus, agradou o Senhor. Então, são pessoas que buscam a reputação ilibada, buscam ser irrepreensíveis aos olhos dos homens. Então, a pessoa vai lembrar deles sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos... O mesmo capítulo fala, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir desde que a pessoa tenha a possibilidade de repartir. E tendo também cuidado, cautela, diligência em relação ao que pode repartir. Eu não estou dizendo aqui para as pessoas... Tem uma casa que foi suada, a pessoa viveu a vida ali para comprar aquela casa, e de repente vem alguém e diz, não, venda isso, um ato de fé e dê tudo aqui, porque Deus vai te abençoar. Mas não, a Bíblia mesmo fala que quem vai ajuntando aos poucos terá cada vez mais. Então você lutou ali 20, 30 anos para ter sua casa, aí de repente chega alguém e diz, não, venda a casa e venha para cá, viva de aluguel, faça qualquer outra coisa. Bem, isso aí não é ensino de Cristo, não é ensino. A gente sabe que Deus ele nos trouxe tesouros tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, então quem puder ler provérbios também, tem muitos provérbios que explicam sobre tais coisas. Inclusive a pessoa ter cuidado na hora de ser fiador, né, para não viver até com falta de sono por causa disso. Tem provérbios que falam sobre tais coisas? Tem sim. Vamos adiante. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, né, como a gente já falou anteriormente. E agora vamos ao versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, por isso não seria proveitoso para vocês. Então estamos falando de verdadeiros líderes que seguem o Evangelho de Deus, que pregam o Evangelho de Deus, que são exemplo. São pessoas que não estão ali para torcer o Evangelho, porque as que torcem o Evangelho, a gente se afasta, a gente ora, pode orar para ver se Deus ainda pode resgatar aquela pessoa. Como também, né,
se porventura já é uma pessoa que só age fazendo a vontade do inimigo de Deus, né, já é um vaso reservado para a ira de Deus, então é isso, Deus sabe, né? Deus sabe que ele é o justo juiz. Vamos adiante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, mais uma vez, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizendo mais uma vez para nós em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 14 e depois versículo 17. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Então, Paulo querendo que as pessoas sigam Cristo, obedeçam Cristo, façam a vontade de Cristo. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Mais uma vez falando que um líder, ele tem que buscar ser um pai para a congregação. Então, um pai, ele não explora, um pai, ele quer abençoar, um pai, ele, por mais que ele receba também uma provisão, ele também quer que aquela pessoa siga o evangelho para também receber do favor merecido de Deus, que é a graça, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, além disso, os filhos não devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, depois do versículo 17, como li anteriormente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7, depois dos versículos 12 a 15, depois do versículo 20. Será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Aqui eu sou imitador de Paulo, então eu, em especial, tenho meu trabalho, então eu posso pregar gratuitamente. Então, por essa razão, aqui, 2 Coríntios 11 também fala de pregar gratuitamente, como eu tenho feito, né, buscado imitar Paulo, inclusive buscando a santidade cada vez mais para poder levar um evangelho puro, né, o evangelho de Deus, o evangelho simples e o evangelho verdadeiro, que é o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho da salvação. Então, e continuarei fazendo o que faço. Então ele diz, continuará fazendo o que faço, né, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Pois tais homens, então ele está falando aqui de alguns falsos apóstolos, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Então, ser servo da justiça, exercer a justiça de Deus, é saber o que Jesus nos ensina sobre a justiça. Tá bom? A justiça que é uma justiça de, quando tem possibilidade de ajudar a atribulado, ajudar, entender os valores da verdade, da humildade, da gratidão, entender tudo isso que é ensinamento de Deus para nós, para que tenhamos, sejamos cada vez mais habitados pelo Santo Espírito dele. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora. Então tem gente sim que fica suportando até quem escraviza, explora, ou quem se exalta ainda. Tem pessoas que se exaltam, às vezes querendo ser até acima de Jesus. Não, tem que dar ouvido a mim aqui, porque Jesus aqui errou, Paulo aqui errou nessa passagem aqui, não. Então, esse tipo de gente, pessoal, a Bíblia me fala, se afaste desses que fazem esse tipo de coisa. Ou quem se exalta, ou até quem lhe fere a face, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículos 12, depois do versículo 18. Aqui mais uma vez, versículos que tocaram meu coração para que eu pregue o evangelho gratuitamente. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais, mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Eu estou aqui para não colocar nenhum obstáculo financeiro a ninguém, né? Por mais que alguém possa ser usado pelo inimigo para dizer, não, esse aí é o pregador dos avarentos. Não, tem nada a ver, porque como eu tenho dito, eu não preciso. Então, se eu não preciso, eu tenho que ser justo também para dizer, não, meu amigo, se você pode ajudar, ajude um familiar, ajude um próximo, vá para uma congregação, ajude um líder que você está vendo ali, que ele está em necessidade, ou que ele tem pregado o evangelho corretamente, muitas vezes ele recebe aquilo ali e partilha como a palavra de Deus diz, porque ele viu que ele tinha condições também de partilhar com os necessitados da própria congregação, ou até irmãos em Cristo ali na congregação, ou familiares. Então você pode, desde que você possa, né, compartilhar com quem precisa, porque isso é exercer justiça de Deus aqui na terra por seu intermédio. Tá bom? Então isso é a palavra de Deus. Então, qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa. Aqui, pregando o evangelho, eu apresento gratuitamente, não usando assim os meus direitos de pregá-lo, né? Então, é o que eu faço também, tenho buscado fazer cada vez mais e ao longo da minha vida, enquanto eu viver, enquanto Deus me conceder essa graça de compartilhar gratuitamente, que é um privilégio para mim falar da palavra de Deus para cada um de vocês, eu agradeço a Ele. 2 Coríntios, e a você também que está assistindo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8, depois os versículos 12 a 15, depois os versículos 19 ao 21. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Então não é ordem, né, ofertar, porque nem todos podem ofertar. Porque se há prontidão a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês supra a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou quem tinha recolhido pouco.
Não só por isso, mas ele também foi escolhido pela igreja para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, a que fazemos honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. A gente observa que Paulo, em especial, ele pregando o evangelho, foi preso, ele teve momentos que ele ficou até sem roupa, né? Ficou diante de nudez, passou frio, passou fome, passou sede, né? Fez jejuns. Então isso tudo Paulo fez. E a igreja de Deus, se a gente for observar, a igreja primitiva, muitos deles eram assim também, passavam por dificuldade. A gente observa desde o ministério de Jesus. Desde o ministério de Jesus, tinha que pagar o imposto do templo ali, que era 2 dracmas por cada. Aí Jesus estava com dinheiro ali para poder pagar o imposto. Então ele diz assim, Pedro, lança a vara, pega o primeiro peixe. No primeiro peixe vai ter 4 dracmas na boca do peixe. Então já é o imposto meu e o seu, Pedro. Pronto, então foi o que Pedro fez. Jesus não disse, vai sair da boca do peixe uma moeda de ouro aí para pagar, para dar dinheiro aí, adoidado aí, porque ele é o milagre do dinheiro. Não. Jesus, ele mostrou a suficiência, mostrou que dia após dia, né, Pedro e todos nós devemos ver mediante a fé e seguir os ensinamentos que Deus nos deu, né, porque Deus é o provedor, ele nos dá o que precisamos, e inclusive muito mais do que precisamos em muitas ocasiões. Então, vamos adiante. Então eles buscaram fazer o correto, né? Observamos que ele também dá novos ensinamentos que a gente tem que entender para que não se use o versículo isolado para se torcer o evangelho. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 9. Cada um dê conforme o que determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, ou não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu os seus bens aos necessários, sua justiça dura para sempre. Filipenses capítulo 4, versículos 12 a 19. Tribulações que Paulo passou. Vamos adiante. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque mesmo na necessidade, ele, com fé em Deus, com confiança em Deus, foi suportando, como a Bíblia também diz em 1 Coríntios 13, com amor tudo suporta. Então, é ensinamento de Deus para nós. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Então, teve gente que se compadeceu, que, sendo igreja de Cristo, também partilhou ali, no momento da severa tribulação ali que Paulo estava enfrentando. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Então, mandaram 2 vezes ajuda para Paulo, quando ele teve necessidade. Não que esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que o suficiente. Então, gratidão mais uma vez, que o que ele recebeu foi até acima do que ele precisava. Estou amplamente suprido, agora que recebi Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 26, versículos 28 e 29. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. Então, mais uma vez, Paulo falando, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então isso também está em Atos dos Apóstolos. Atos 20, 33 a 35. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Então Paulo trabalhou, inclusive, para dar sustento, dar provisão para os companheiros dele. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que é maior felicidade em dar do que em receber. Gálatas capítulo 2, versículos 4 a 5. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mas não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então, por mais que a Bíblia fala, né? Obedeça a líderes, sujeita a líderes, faça o que o líder diz. Se são pessoas que não seguem o Evangelho de Cristo, não são líderes, então você se afasta. Mas no caso que Paulo falou aqui, foi essa situação. Falsos irmãos se infiltraram e Paulo mesmo falou, não nos submetemos a eles nem por um instante. Então, nem por um instante Paulo se submeteu a tais falsos irmãos. Gálatas capítulo 4, versículo 12. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês e em nada vocês me ofenderam. Então, se tornem como eu mais uma vez. Esse imitador está em Gálatas capítulo 4, versículo 12. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança do bom ânimo procedente de onde? Das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, depois versículos 8 e 9. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos,
Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Se alguém tiver recurso material, ou seja, tem que ter o recurso material, ver o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por quê? Porque aqueles que exercem piedade, né, até na congregação, fora da congregação, com contentamento, inclusive o contentamento que envolve a pessoa que está exercendo, como também a pessoa que está recebendo, tem gratidão, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, qualquer um de nós que busca ser imitador de Paulo, por sua vez foi imitador de Cristo, entende que eu tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então isso já traga satisfação, já traga gratidão de nós ao nosso Senhor Deus, mesmo que também passe tribulação, a gente também tem gratidão a Deus em tudo, dá graças a Deus, a graça a Deus Pai em nome de Jesus, mas também até em relação às congregações, em relação a ter cuidado para não ser peso, né? Dizer, não, agora precisamos disso, agora precisamos daquilo, agora precisamos disso, daquilo. Então isso tudo vai exercer um peso sobre as ovelhas ali, sobre o rebanho de Deus, e tem que ter cuidado para não recair em ser um falso irmão, em ser uma pessoa que leva falsa doutrina, ou uma pessoa que está torcendo o evangelho. Tem que ter muito cuidado e tem que exercer esse exemplo para o rebanho de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Então, Paulo falou que estava fora de si, mas ainda assim o Espírito Santo de Deus capacitou Paulo, instruiu Paulo para escrever essa mensagem que está aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. Ele explicando provações, dificuldades que ele estava enfrentando, né, por amor a Deus, por amor a nós, por amor a Jesus Cristo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Todas as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo. Então é isso. Entendamos que devemos ser imitadores de Paulo, que a gente peça cada vez mais da graça de Deus sobre nós, que Ele continue nos abençoando, nos concedendo